Olá pessoal, eu sou a Glaucia do canal Oráculo do Amor, seu canal dedicado à vida amorosa. Quartou por aqui e hoje, o tema de hoje é um tema inspirado naquele tema que eu fiz, acho que foi semana passada, acho que foi, gente, se eu não me falha a memória, porque meus relacionamentos não dão certo, né? Aí teve uma querida inscrita que comentou lá, né? Para fazer como que faz para reverter isso, né? Então, aí eu fiz o tema para vocês, né? O que eu posso fazer para que meus relacionamentos deem certo? Então, a gente vai descobrir aqui através, né, do tarô, do baralho cigano, o que você deve fazer, né? Se é que a gente deve fazer alguma coisa, né, gente? Porque todos os relacionamentos que a gente tem na vida são aprendizados, né? Então, o que a gente tem que passar, infelizmente, não há outra pessoa para passar no nosso lugar. Mas a espiritualidade pode nos ajudar, né? Talvez exista ali algumas coisas que a gente deve fazer para que os relacionamentos pelo menos durem, né? Então, esse tema é para você. Se você que tem essa dúvida, então temos aqui a bonequinha ensolarada, eu chamo ela de bonequinha ensolarada como a primeira opção, ou o budinha marrom, né? Ele que tá meio surpreso, que não tá de boca fechada aqui, é meio, nossa, o que que eu faço? É uma coisa assim, né? Então, acho que tem a ver aqui com o tema. Se vocês estão mais abertos, vocês escolhem a bonequinha. Se não, se vocês se sentem ali surpresos, vocês podem escolher aqui o budinha, né? É um momento ali para você relaxar, né? Então, vamos lá. Vamos começar então. Vamos saber o que a atividade tem a revelar para você que se conectou com a bonequinha. O que eu posso fazer para que os meus relacionamentos deem certo, né? O que vocês podem fazer aí, né? A gente sempre tira aqui umas energias, né? Então vamos perguntar aqui, vamos fazer de uma forma diferente aqui hoje. Vamos perguntar aqui para o tarôzinho de hoje o que vocês devem fazer, o consulente, né? Deve fazer para que seus relacionamentos deem certo, quais são as energias, né? Que precisam ser trabalhadas, né? Vamos saber aqui então o que vocês devem fazer. Você que se conectou aqui com a pedrinha. Nossa, gente. Interessante, né? Olha, aqui eu vejo que muitas das vezes seus relacionamentos não dão certo, né? Porque vocês podem ser pessoas ali totalmente estressadas, né? Ou, assim, pessoas que sempre estão ali se defendendo dos próprios sentimentos, né? Então, aqui, como aconselhamento para você, como primeira, né? Aqui fala para você utilizar da sua intuição, né? Deixar as coisas acontecerem, né? Não ficarem muito ali arrumando briga, né? Então, aqui é como se fosse assim, né? Olha só que arteiro esse macaquinho, tá tentando furar o balão do outro ali, né? O outro com tanta coisa na cabeça, né? Tentando fazer mil e uma coisa, aí o outro vai lá só para cutucar, né? Para tirar a paz do outro, né? Então é mais ou menos isso. O que você deve fazer, né? É relaxar um pouco, né? Deixar as coisas fluírem naturalmente, utilizar da sua intuição, daquilo que você sente, né? Então, aqui o que você deve fazer é relaxar, não ficar assim tão preocupados, né? Muitas das vezes tem pessoas aqui que entram num relacionamento, principalmente signos ali de água, né? Aqui tem signos de água e fogo muito forte, por essa primeira tiragem aqui, né? Para essas cartas aqui, né? Pessoas ali que entram no relacionamento e já tá, no primeiro dia já começa a sonhar, né? Com vela grinalda, né? Como é que é? Casa arrumada, cachorrinho, filhos, né? Não é bem assim que funciona o negócio, né? Aqui fala sobre vocês utilizando da sua intuição, né? Daquilo que vocês acreditam e deixar as coisas fluírem naturalmente, né? Se abrirem mais, não ficarem assim tão preocupados, né? Ai, se a pessoa não me ligar no dia seguinte, no primeiro encontro, o que eu faço, né? Aqui fala para vocês relaxarem, deixar as coisas fluírem. Então, o que você deve fazer? Relaxar, deixar as coisas acontecerem, né? Como não colocar pressão e nem ficar atormentando a pessoa ali, né? Querendo uma posição do que a pessoa sente ou não, né? Então aqui fala muito dessa questão de você deixa acontecer naturalmente, tá, gente? Então aqui vem essa orientação para vocês. Vamos saber o que mais.
que o consulente deve fazer para que seus relacionamentos deem certo? O que o consulente deve fazer para que os relacionamentos de vocês aí deem certo? Vamos tirar mais orientações aqui para vocês, né? Olha, gente, vocês são muito estressados, hein, gente? Muito possessivos aqui, né? Olha aqui o que eu falei para vocês, o baralho cigano aqui tá falando, né? Aqui, se você ainda não encontrou, você pode encontrar alguém ou pode se reconciliar com alguém que é muito ciumento possessivo, né? Uma pessoa morena aqui, né? Sempre tá trazendo aqui pessoas morenas, altas, né? Possessivas. Signo de touro aqui, gente, tá muito forte também. Áries, tá? Então, aqui, o que, que vocês devem fazer? Aqui, não demonstrarem muita posse no primeiro encontro de vocês ali, né? Não ficar demonstrando muito ciúmes, né? Ou se demonstrar esse seu lado ali de possessividade, né? Para a pessoa que você encontrar aí, tá? Ciúmes também nas redes sociais não é legal, tá? Então aqui tá falando, né? Se a pessoa vai te trair, você vai descobrir, né? Então aqui, essa questão de rede social, gente, é muito difícil, né? Eu acho que vocês têm que colocar na mente de vocês o seguinte, né? Se a pessoa que você está, ela for te trair, você vai descobrir de qualquer jeito, gente. Então não precisa ficar preocupado ou ficar bisbilhotando rede social para saber com quem essa pessoa está conversando, com quem ela tá ali, né? Dá uma de detetive ou detetive, as coisas vêm, se você acreditar, né, que as coisas vêm ao seu alcance, né, a espiritualidade não deixa a gente ser enganado por muito tempo, né, quando você tem um firmamento ali com as suas orações, né, quando você faz, né, as suas orações, quando você está conectado com a espiritualidade, nada, gente, nada fica por debaixo dos panos ali, a espiritualidade sempre nos mostra o que é verdadeiro e o que não é. Então, aqui, para que esse relacionamento dê certo, você tem que evitar um pouco os seus ciúmes, né? Ou se envolver com pessoas que, né? A hora que você vê que a pessoa, utilizar da sua intuição, vê que a pessoa é muito ciumenta, possessiva, né? Afasta, né? Se não é uma coisa que você quer para você, né? Que uma pessoa pode, né? Hoje em dia tá tão difícil, né? Relacionamentos, ainda mais. Você acredita que conhece a pessoa e de repente a pessoa se torna um monstro, né? Então aqui é muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado ali, usar muito da sabedoria, da intuição para ter esse envolvimento, né? Aqui é como se um aconselhamento para vocês é realmente deixar as coisas acontecerem no seu tempo, você indo conhecer a pessoa, né? É, ver quais são as atitudes dela, não entrar muito com o emocional, mas sim com a razão primeiro, né? A razão nos mostra muitas coisas, mas é muito difícil, né? Principalmente signos de água, né? Que são muito emocionais, né? Que sempre se entregam muito, né? Mas também são signos muito intuitivos, né? Utilizam muito da intuição, né? Às vezes tem pessoas assim que julgam os signos de água, né? Falam assim, são pessoas muito bobinhas, né? Pessoas ali que são fáceis de enganar. Vocês muito se enganam, vocês muito se enganam. Os signos de água, eles têm uma intuição fortíssima, né? São guiados ali pelo sentimento, mas também são guiados ali de uma espiritualidade gigantesca, né? Bom, assim, eu como conhecedora, eu sei, assim, sobre o que eu tô falando para vocês, né? São pessoas ali sentimentais, são pessoas sentimentais, mas possuem uma intuição, gente, uma perspicácia, uma inteligência que vocês não podem imaginar, né? Às vezes as pessoas acham que podem enganar signos de água, mas são pessoas ali que, olha, é mais fácil elas te enganarem, né? É igualzinho aquele gatinho de botas lá, né? Que faz com aquela carinha de inocente. Ai, meu Deus. Mas é praticamente isso. Isso é só um exemplo, hein, gente? É só um exemplo. Mas é isso que eu falo, assim, querendo defender vocês de água aí, mas é verdade, né? As pessoas julgam muito, né? As personalidades, né? Cada pessoa age de uma forma, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O que você deve fazer para que seus relacionamentos deem certo? Vamos saber. Aqui a gente já viu, né? Vocês devem não serem muito ali, né? Gente, olha isso aqui. Nossa,
Aqui fala para vocês não perderem as oportunidades. Tem pessoas assim, olha isso aqui interessante, né? Tem pessoas aqui que qualquer coisinha, qualquer coisa que sai, já pega e já termina, né? Não tem muita paciência, principalmente signos de fogo, né? Não tem muita paciência, já ficam estressados, já terminam o relacionamento. Ó, aqui fala sobre a finalização de um compromisso, né? Aqui fala para vocês ter um pouco de paciência, tá? Aqui fala sobre essa questão, né? É, muitas das vezes reconhecer, né, que errou. Aqui tem uma falta de, como é que fala? Juntamente com essas cartas aqui, né, o urso, o 5 de espadas, você pode ser que seja vocês, né, que tá nessa energia assim, de não reconhecer os próprios erros, né? Então aqui fala para vocês reconhecerem, né, os próprios erros, dar uma oportunidade de dialogar, né, com a pessoa, não ir só finalizando o relacionamento, né? Aqui fala sobre essa questão aqui, né? É, se a pessoa é de uma forma ou falou alguma coisa que vocês não gostou, já pega, finaliza, né? Vai embora, para de conversar. Então aqui é um dos motivos, né? Aqui também fala para vocês pararem de se fazerem de vítimas também, né? Ah, coitadinho, olha só, né? Aqui a pessoa vítima, né? O 10 de espadas, foi apunhalado pelas costas, oh, coitado, né? Então aqui é uma das coisas que vocês precisam trabalhar, né? Esse vitimismo, né? Ou já entra num relacionamento falando assim, não vai dar certo mesmo, né? Não sei porque eu estou tentando, né? Você já entra numa negatividade, né? Então aqui fala para vocês mudarem também esse posicionamento, né? Como você quer uma coisa que vai dar certo se você já começou, né? Já mandou a energia para o universo que vai dar errado, né? Aí você já pensa, nossa, mais um para dar errado, mais uma aí. Então aí não funciona, né? Então você tem que elevar, né, a sua vibração aí, né? Porque aqui, olha, independente de se você estiver solteiro agora ou solteira, pela essa linha aqui tem alguém que vai aparecer aqui, tá? Muitos casos pode ser alguém que do seu passado, alguém que você já teve um relacionamento, tá? E vocês tendo uma nova oportunidade aqui, tá? De ter uma reconciliação. Em alguns casos tem essa possibilidade, tá, gente? Principalmente se a pessoa aqui em questão, né, vocês brigaram porque não tiveram paciência ou a pessoa foi muito egoísta e não reconheceu os próprios erros, não reconheceu que estava errado. Então aqui tem uma oportunidade de você refazer esse relacionamento, tá? Tá bom, gente? Então aqui tem essa possibilidade. Ó, principalmente essa volta pode ser para esses signos, tá? Pode ser, tem signos aqui de Touro, Virgem e Capricórnio para a volta, tá? Vou falar para a volta aqui. Áries, Leão e Sagitário, tá? Aquário também, tá? Nesses signos aqui para uma reconciliação. Agora, para novo amor, tá muito forte Câncer, Escorpião, Peixes, tá? Câncer, Escorpião, Peixes está muito forte. E você precisa trabalhar também, né? Se você fosse do signo de Touro, aqui fala para você trabalhar muito sua possessividade, os seus ciúmes ali, né? Os seus ciúmes pode estragar muito o seu relacionamento e a questão de vitimismo também. Principalmente câncer, tá? Se você câncer ou gêmeos, tá? Gêmeos aqui também. Tem pessoas ali, gêmeos, que se faz muito de vítima, né? Utilizam um sentimento ali para tirar vantagem. Então, isso não é legal, tá? Isso acaba criando ali uma dependência emocional, algo ali que não é bom, né? E a pessoa acaba ficando com você por causa desse vitimismo, né? É onde os seus relacionamentos, uma hora, as coisas desandam, né? Então é muito mais fácil a gente ter alguém na nossa vida pelos sentimentos que a pessoa tem, né? Pelos próprios sentimentos, do que por obrigação ou por, né? Como eu vou falar para vocês, né? Preso, né? A pessoa se sentir preso, né? Que a pessoa fique de livre e espontânea vontade, tá? Então, essa é a maneira que você deve agir, né? Então, cabe a você também, né? Refletir sobre isso, se fez sentido para você, se não fez, se é algo que você realmente acredita que precisa trabalhar em si mesmo, né? E também sobre aquela atenção, né? De escolher pessoas muito ciumentas. Então, aqui também é uma coisa que você precisa ficar de olho aí, né?
Já pergunta logo de cara, você se considera uma pessoa ciumenta ou não? Então, essa é uma das perguntas que você deve fazer quando estiver conhecendo alguém. E para a gente finalizar, então, vamos tirar uma mensagem aqui de Jesus para vocês. Vamos tirar essa daqui. Olha. Aqui fala, né, que aqui, gente, é como se fosse assim, né? Seu Pai Celestial, que você sabe que você precisa de todas as coisas, né? Como eu vou falar para vocês aqui, ó. Seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas, né? Então é aquela coisa que, como eu vou colocar aqui para vocês entenderem, né? Que Deus, a espiritualidade, sabe do que a gente precisa, né? Então, o nosso Criador, Deus, aquilo que você acredita, sabe que você precisa. Se você precisa de um amor, Deus vai te dar, né? A espiritualidade, aquilo que você acredita, vai te dar no momento certo, né? Então, aqui, você tem que entregar, né? Aqui, olha, eu vejo muito uma situação, olhando essa imagem aqui. Para quem quiser a passagem, gente, é Mateus 6:32, né? Talvez você se sente ali, né? Igual essa mocinha aqui, né? Desamparado, triste, sem ninguém, né? Sem uma pessoa ao seu lado, né? Te fortalecendo, né? Se Deus, se Jesus, se a espiritualidade achar que você merece ter uma companhia, de ter um companheiro, é lógico que no momento certo, essa pessoa, Deus, a espiritualidade vai te dar essa pessoa, né? Tanto para sua evolução. Agora, se você é uma pessoa que já evoluiu, que já aprendeu, né? é, não vai aparecer mais ninguém, né? Então é aquela questão, né? Os relacionamentos amorosos e outros relacionamentos são dados pra gente como dádiva, como evolução, né? E quando você entende isso, as coisas de você ver a vida fica muito mais fácil, né? Relacionamentos são evolução, né? Muitas das vezes a sua evolução tá no casamento, né? Você tem que passar pelo casamento, você tem que ter filhos, os seus filhos serão aprendizados, né? Em outros casos, quando você vê pessoas ali que nunca se casaram, que nunca tiveram filhos, né? É porque a evolução delas depende de outras coisas, né? Então, quando você se abre, quando você estuda a espiritualidade, você tem consciência de muitas coisas, né? Então, o que eu quero trazer para vocês, né? Que aqui, pela mensagem, que vocês se entreguem realmente àquilo que vocês acreditam e saiba que Deus, a espiritualidade, sabe do que você precisa e que no momento certo essa pessoa, né, vai trazer. Se a sua, por exemplo, assim, gente, também tem uma questão assim que eu quero deixar claro para vocês, né? Por exemplo, muitas das vezes, né, não sei se vocês já viram aquelas pessoas, almas gêmeas ali que nunca brigaram, que nunca tiveram um relacionamento conturbado, são pessoas que realmente não precisam da alma gêmea em si, né, para evoluir, mas sim apenas de uma companhia, né? Talvez a espiritualidade deu aquela como uma alma companheira para ela viver a vida, né? Mas os aprendizados dela foram já de outros relacionamentos, de outras vivências, né? Então tem muito isso também, tá, gente? Às vezes você pode se perguntar, tem essa questão também. E aqui é muito disso daqui, tá, gente? Aqui eu vejo pessoas que vocês também podem ter esse aprendizado aqui de outras formas, tá? Não necessariamente com outras pessoas aí, amorosamente falando, tá? Bom, é isso, né? Senão eu vou ficar falando demais aqui, né? Mas eu acredito que vocês entenderam, né? Que aquilo que é seu vai ser dado no momento e Deus sabe ali, a espiritualidade sabe do que você realmente precisa. Se você precisar de uma reconciliação com essas pessoas, esses signos que eu falei do seu passado, você vai ter uma oportunidade, né, de refazer. Se você precisar de um amor novo, alguém que vai trazer ali um compromisso, uma estabilidade, a espiritualidade vai trazer para você, tá? Então, isso daqui tudo é para vocês refletir, tá bom? Minha gratidão a todos vocês, espero que gostem desse tema aí, né? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e vamos para a segunda opção. Para você que se conectou com o Budinha Marrom, vamos lá, vamos saber então porque o que você pode fazer, né? Hoje eu ia falar o tema do outro tema, né? Para quem não viu, né, o outro tema, né, tá no canal, tá, gente? Esse aqui é uma continuação do outro tema, porque os relacionamentos não dão certo. Esse é o que eu posso fazer para que os meus relacionamentos deem certo, né?
contra-resposta ali para você, como explicação, né, o que você deve fazer. Seria interessante, se você não assistiu, assistir o outro, seria, né, para você ter uma noção e depois fazer uma comparação, né? Então é interessante, né? Saber. Vamos tirar então algumas energias aqui para vocês. Olha, gente, que interessante demais. O que você deve fazer para que seus relacionamentos deem certo? Você precisa, né, curar situações ou questões do seu passado, né? Não levar tudo na brincadeira, né? Aqui o Espírito Micael, juntamente com a cura do apego ao passado, fala sobre vocês, muitas das vezes, né? Levando as coisas ali não muito a sério, né? Então aqui fala para vocês que vocês precisam curar alguns sentimentos, né? Alguns relacionamentos do seu passado, algumas crenças limitantes, ou algo ali dentro de você que você mascara, né? Leva ali com brincadeira, ou leva ali como sem importância, né? Mas aqui fala para que os seus relacionamentos futuros deem certo, você precisa curar feridas da sua infância, tá? Feridas ali familiares e apegos também, crenças limitantes, aquilo que te limita, né? Então aqui é muito forte, né, essa mensagem aqui para você. Então aqui é um dos sentidos ali que você deve fazer para que seus relacionamentos deem certo aí, tá? Vamos saber o que mais aqui. Muito interessante, né, gente? Tem tantos livros ali, gente, de autoajuda que fala, né, sobre esses sentimentos aqui. Se vocês tiverem a oportunidade, né, de pesquisar alguns livros, é muito importante, né? Eu acho que livros de autoajuda fazem você refletir, né, como você deve agir. Ou até mesmo fazer ali. Aqui, gente, olha, se você puder fazer reiki também, tá? Reiki é uma alternativa aqui. Se você puder, também é um psicólogo da sua confiança, um psicólogo ali que é sério, né? Algo sério, seria importante. Não tenha alguma crença limitante que te limita de ir, de se expor, não, tá? Isso vai ser muito importante e vai surtir efeito ali nos seus próximos relacionamentos, tá? Mas aqui, para quem tiver, gente, a oportunidade de fazer reiki, faça, tá? Muito interessante aqui, a espiritualidade está falando. Tem pessoas que vão procurar especialistas em reiki para estar fazendo, para estar alinhando os chakras, tá? Então, se você ficou curioso, curiosa aí de saber sobre reiki, né? Dê uma pesquisada, faça, né, uma sessão de reiki e depois você volte aqui e me conte, hein? Porque é uma maravilha, né, gente? Eu não fiz ainda, mas eu estudei reiki, né? E o alinhamento de chakras é maravilhoso, tá, gente? Então, muitas das vezes, né, muitas coisas acontecem na nossa vida devido aos desequilíbrios destes chakras, né? Então, vamos saber o que mais aqui. Vamos saber. Olha isso. Aqui fala sobre vocês não serem muito comunicativos, né? Ou terem muita dificuldade ali em expor sentimentos. Aqui muitos de vocês levam o relacionamento à brincadeira, né? Ou à diversão, ou falta de comprometimento, de estabilidade, né? Então aqui fala, né? Para que seu relacionamento firme, vocês precisam trabalhar, né? A comunicação, né? E a forma como você fala, né? Então, talvez muitas pessoas aqui, por traumas do passado, né? Não se demonstra muito os sentimentos ali pelo outro, não fala, né? Palavras carinhosas, ou até mesmo eu te amo, né? Quando realmente sente, leva muito à brincadeira, né? Muito como eu vou falar para vocês, né? Não leva muito sério o relacionamento, né? Então, um dos motivos é isso, né? Você precisa trabalhar isso em você. E aqui, para que o que você deve fazer é trabalhar a sua comunicação, não deixar o outro em dúvida, né? Sobre estabilidade, sobre relacionamento, compromisso e união. Então, aqui fala muito dessa questão aqui, né? De vocês trabalharem a comunicação no relacionamento, né? E a segurança, deixar o outro mais seguro possível, né? Muito interessante aqui, né? Vamos saber o que mais aqui que
o tarot fala que você deve fazer, né, para que seus relacionamentos deem certo. Gente, é tão legal, né? Aqui as cartas são totalmente diferentes do primeiro, né? Se você ficou curioso ou curiosa para ver o primeiro, né? É bom a gente ver os dois, né, para ver qual que tá combinando mais com a gente, que faz mais sentido, né? Aqui tá totalmente diferente do outro ali. Vamos saber então o que você deve fazer para que os seus relacionamentos deem certo. Olha que interessante, saiu as mesmas cartas aqui. Olha isso. Aqui fala para vocês devem falar com clareza, com verdade, né? É, olha, aqui saiu na mesma posição. Então alguém pode ser um complemento. Então, se eu fosse você, eu veria o primeiro ali. Aqui, ó. Fale sobre os seus sentimentos com clareza, com verdade. Faça a pessoa se sentir segura ao seu lado, né? Oferte os sentimentos, né? Seja uma pessoa sincera, uma pessoa que não seja uma pessoa imatura, né? Que fica ali se vitimizando, né? Temos a carta aqui do 10 de espadas, que eu falei na outra leitura também sobre essa questão do vitimismo, né? Aquela pessoa que é muito infantil ou infantilizada, ou pessoas ali que se envolvem muito com pessoas mais novas, né? E acabam trazendo para o seu relacionamento essa diferença de idade muito grande, aonde o parceiro faz muita birra, né? Então aqui tem uma questão de birra, realmente, né? Como eu vou falar para vocês. Você não pode fazer nada que a pessoa se sente doída, doída, né? E emburra e não sei o quê, e aquilo lá, por aí vai essas coisas, né? Pode ser que seja você, essa pessoa que se faz de vítima, que a pessoa amada te fala alguma coisa, você já emburra, já não quer saber. Então, isso é um dos fatores que você precisa trabalhar se for em você, tá? Se for em você que age dessa forma, ou se for a pessoa com quem vocês procuram relacionamento, né? Sempre encontra esse tipo de pessoa. Então é isso que você deve evitar. Se for a outra pessoa, é isso que vocês devem evitar aí, procurar ou encontrar pessoas, né? Então a fase de ficar, de conhecer, é muito importante para vocês analisarem ali com quem vocês vão se relacionar, né? E agora, se for você que age dessa maneira, então é isso que você deve evitar, tá? E sempre ser uma pessoa verdadeira, né? Uma pessoa ali que não ter dúvida, né? Se realmente quer um relacionamento ou não. Então, aqui, antes de você entrar, né, num relacionamento, aqui fala muito disso, tá? Que você possa curar relacionamentos ou dúvidas de relacionamentos anteriores, né? Então, o que você deve fazer? Curar o seu passado. Então, por essas cartas aqui, gente, olha, cura, caminhos, 4 de paus e apego ao passado fala muito dessa questão, né, de você curando algo do seu caminho, dos seus relacionamentos passados, né? Então vem muito essa questão, essa combinação aqui, e você falando que você precisa curar os seus sentimentos, né? Relacionamentos que não deram certo, né? Ou ficar naquele negativismo também, já sei que não vai dar certo, né? Então isso também é uma coisa que você deve trabalhar em si, né? Quando o próximo pessoa que você conhecer, você já coloca toda a sua energia positiva, né? Não dê brechas para dúvidas, né? Sobre a pessoa firmar o relacionamento. Vai indo devagar, com leveza, né? Então, aqui fala também para você, né? O espírito brincalhão fala sobre essa questão também de você levar o relacionamento com mais leveza. Não ser um fanfarrão, uma fanfarrona aí também não, né? A gente querer brincar com os sentimentos dos outros aí não. Então, aqui também já é um puxão de orelha, né? Ser leve, descontraído, não é ser uma pessoa insana e irresponsável, né? Então, que vocês tenham a diferença, né? Você levar as coisas ali de uma forma benéfica, né? Porque senão, se você for uma pessoa assim, que brinca com os sentimentos dos outros, né? O que você vai encontrar? Só relacionamentos que te trarão infelicidade, né? Então, isso que você também tem que aprender, né? Se outras pessoas fizeram isso com você, não tem por que você dar o troco ou querer, né? Procurar pessoas aí para dar o troco, porque senão vai virar uma bola de neve. Tipo assim, você recebe, você quer dar de volta o troco, né? Aí você acaba recebendo de volta e aquilo vai girando, né? Então isso não é legal, né? Quando você quebra o ciclo, né? Quebra o ciclo de repetição, a vida muda, né? Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo, né? Alguém brincou com seus sentimentos, né? Mas você não revidou, apareceu uma outra pessoa, você foi a mesma pessoa, não mudou seus comportamentos, né?
não fez o que a outra pessoa fez, não quis se vingar, né, não rebaixou, né, o que a outra fez, então ali o ciclo foi quebrado, né, foi parado em você. Então o próximo relacionamento vai ser totalmente diferente, né. Então isso é um aprendizado, é uma evolução, né. Agora tem pessoas que quando são magoadas, né, infelizmente elas querem dar o troco, procuram infinitas pessoas para magoarem, para pagarem, né? Ah, eu vou pagar, eu vou fazer o outro pagar tudo que eu sofri. Ah, eu vou fazer aqueles homens, aquelas mulheres, né? Tem gente que é assim, infelizmente, né? Que não tem a capacidade de evolução ainda, né? Que não sabe muitas dessas coisas, né? Da quebra de ciclos, né? E é por isso que precisa ser quebrado também, né? Elas precisam dessa cura interior, né? De relacionamentos passados, de traumas passados, né? Então, acho que vocês entenderam, né? Bom, hoje a espiritualidade está querendo falar aí bastante com vocês aí, né? Mas eu acredito que aqui vocês entenderam o que você deve fazer, né? Agora, se você acha que essas duas leituras não têm a ver com você, que não faz sentido, gente, então você deixa para o universo, né? Não fique com uma mensagem que não é sua, né? Mas sempre tem alguma coisa que você pode refletir ali sobre a sua situação, né? Quando você coloca a mão na consciência, quando você revê ali o que você fez, o que se deixou de fazer, é importante uma autoanálise nos relacionamentos, né? Saber, olha, onde que eu errei, o que eu deveria ter feito, o que eu não fiz, né? Para não fazer no próximo, né? Então, isso também é importante aí, tá? Vamos tirar uma mensagem, então, daqui do oráculo das palavras amorosas de Jesus. Vamos saber o que Jesus tem para falar para você. Vamos saber aqui, essa aqui. Olha, aqui tá falando que é para vocês baterem, nem será aberto para vocês, né? Tudo aquilo que você pedir, né, será aberto, né? Então é muito legal essa passagem aqui, né? Eu lembro sempre daquela mensagem lá do Toque Toque, quem é, né? Não sei se vocês já viram lá, né? Toque Toque, quem é? Então essa mensagem aqui falando que é a mesma coisa que assim, gente, bata, né? Bata e será aberto, né? Peça e será atendido, uma coisa assim para vocês entenderem, né? Sobre essa passagem aqui, né? Que fala muito dessa situação aqui. Então, que você possa, né, pedir para a espiritualidade tudo aquilo que você deseja. Para quem quiser a passagem, gente, é Mateus 7,7, né? E também aqui também, gente, fala sobre para vocês assim, tudo que vocês tiverem dúvidas, né? Se existe alguma aflição, né? E você precisar, né, da espiritualidade, que você tenha a coragem de bater, de pedir, né, que será mostrada para você, né, será aberto para você, né, então bata, será mostrada para você. Aqui, mais ou menos a tradução aqui, tem uma questão aqui também, né, gente, por exemplo assim, se você entrar no relacionamento, né, se você for uma pessoa bastante religiosa, aí você pode fazer suas orações, mas também esteja aberto para receber, né? Porque quando a espiritualidade quer revelar para você, ela revela. Por exemplo, se você entrou no relacionamento, acabou de conhecer uma pessoa, aí você vai lá e pede, né, para aquilo que você acredita, para os seus deuses, né? Essa pessoa vai dar certo para mim, se não for, tira do meu caminho. Aí quando vê no outro dia, a pessoa some. Já foi mostrado, gente. Não, a gente tá, assim, de uma forma descontraída, né? Eu rindo aqui pra vocês, porque isso já aconteceu comigo, tá, gente? Então eu falo, assim, por experiência própria. Foi tão rápido, foi tão rápido, gente, que olha, eu vou te falar pra você. Eu falei assim, nossa, pelo amor de Deus, espiritualidade no outro dia já, né? Já teve um resultado, né? Então foi uma noite e no outro dia a espiritualidade já demonstrou, né? Eu falei assim, nossa, a conexão espiritual é muito forte, né? Então aqui vocês evitam também muitas decepções no futuro, né? Quando você entrega, quando você confia, quando você acredita realmente, né, que tudo aquilo que a gente pede será respondido de alguma forma, se a gente ficar atenta, porque muitas das vezes, né, gente, a gente faz as nossas orações e a gente vai no dia a dia e não percebe muitas vezes as respostas, né? As respostas sempre estão ali, né? A todo momento.
Só que o que? A gente é muito corrido, né? Muito desatentos, né? Às vezes você consegue que essas suas orações sejam respondidas porque você está conectado, né? Você está aberto. Então aí, na hora que você se abre, que você se conecta, você vai saber as respostas. Aí agora, quando você ora, quando você pede e você fala assim, não me respondeu, né? É porque você está desligado, desconectado, né? Você não está vendo, mas a resposta está ali, sempre está ali, né? Perto da gente. Então, esse é um momento para vocês refletirem também. É uma mensagem aqui para vocês refletirem também, né? Sobre essa questão, tá? Gente, então é isso. Minha gratidão a vocês, que vocês possam, no próximo relacionamento, ter muita sorte, né? Sabendo aqui do que você pode fazer, de como você deve agir, como você deve trabalhar o seu emocional, né? Afinal de contas, o tarô, a espiritualidade está aqui para nos ajudar, a nos orientar, para a gente não cometer os erros, né? Novamente, né? Então, o tarô é um direcionamento, né? Muitas das vezes são mensagens que dão uma previsão, sim, né? Muitas das vezes o tarô ele só fala aquilo que realmente, né? Pode acontecer realmente, né? Se você tiver no seu destino, mas quando você muda a sua energia, muda ali a forma de pensar ou a forma de agir, acaba não acontecendo, né? Então, por isso que muitas das vezes tem pessoas ali que falam assim, o tarô falou isso, mas não recebi nada disso, né? É porque você mudou sua energia naquele momento, né? A atitude que você teve, o pensamento que você teve, né? A espiritualidade jamais interfere no nosso livre-arbítrio, né? Jamais. Jamais. Estamos aqui para evoluir, tá? Então, o tarô, ele jamais vai interferir na sua vida, né? Então, é tudo uma consequência ali, tá bom? De conexão, de energia e de ligação, tá bom? Então, minha gratidão a todos vocês e amanhã, se der certo, né? Vou estar refazendo alguns temas aí, né, que a gente fez. É, vamos ver aí alguns temas para a gente ver as energias passadas, né? Então é sempre bom a gente, pelo menos uma vez por mês, refazer algum tema que eu fiz já há muito tempo, né? Para ver se mudou alguma energia, alguma coisa assim, tá? Minha gratidão a todos vocês, até mais, tchau, tchau.